O alerta vermelho foi acionado nos corredores mais obscuros de Washington e as coordenadas apontam diretamente para o coração da América Latina, onde o Brasil deixou de ser apenas um gigante econômico para se tornar o tabuleiro estratégico de uma superpotência insaciável. Um dossiê bombástico lançado por uma comissão parlamentar dos Estados Unidos neste março de 2026 acaba de rasgar o véu de segredo que envolvia as relações diplomáticas entre Brasília e Pequim, expondo uma realidade aterradora. A China está operando instalações de uso militar oculto em solo brasileiro. O que o governo chinês vende ao mundo sob a máscara inofensiva de cooperação científica e centros de pesquisa espacial é, na verdade, segundo a denúncia americana, a espinha dorsal de uma máquina de guerra invisível que já fincou suas garras em território nacional, operando em áreas críticas que deveriam estar sob soberania absoluta do povo brasileiro. A magnitude dessa infiltração sugere que não estamos diante de meros investimentos comerciais, mas de um cerco geopolítico meticulosamente planejado para transformar o Atlântico Sul em uma zona de influência direta do Partido Comunista Chinês, utilizando o solo nacional como escudo e base de operações para uma hegemonia global que não admite contestação. Essas infraestruturas, descritas no relatório como complexos de uso duplo, possuem a capacidade técnica sinistra de alternar entre funções civis e operações militares de alta periculosidade em questão de segundos, transformando antenas de observação astronômica em armas letais de guerra eletrônica. A inteligência americana é categórica ao afirmar que essas bases instaladas no Brasil têm o potencial devastador de cegar satélites de defesa, interceptar comunicações ultra-secretas e monitorar cada movimento das Forças Armadas Ocidentais a partir do nosso próprio quintal. Enquanto a população é distraída por promessas de progresso e bilhões em investimentos, o dragão chinês estaria construindo uma rede de vigilância totalitária que utiliza o solo latino-americano como um posto avançado para o Exército de Libertação Popular, criando uma ameaça sem precedentes à segurança do hemisfério ocidental. É um cenário de pesadelo tecnológico, onde a neutralidade brasileira é usada como camuflagem para que radares de última geração mapeiem cada frequência de rádio, cada transmissão de dados e cada deslocamento naval que ocorre em nossas águas territoriais, entregando de bandeja informações sensíveis a uma potência estrangeira que opera nas sombras da legalidade internacional. A estratégia denunciada é a mais pura forma de um cavalo de Troia tecnológico do século XXI, onde a dependência econômica do Brasil é usada como moeda de troca para a entrega de pedaços estratégicos do território nacional. O relatório aponta que o controle chinês sobre portos, redes de energia e agora centros de monitoramento espacial cria uma armadilha de soberania, onde o Estado brasileiro pode se ver incapacitado de reagir enquanto bases estrangeiras operam operações de inteligência de sinais e espionagem cibernética. Não se trata apenas de prédios e concreto, trata-se da instalação de olhos e ouvidos estrangeiros que vigiam os mares e o céu do Brasil, prontos para serem convertidos em centros de comando e controle em um eventual conflito global, colocando cidades brasileiras e infraestruturas vitais diretamente na linha de fogo de uma nova e gelada Guerra Fria. Cada contrato assinado sob o pretexto de modernização pode ser, na verdade, um elo de uma corrente que prende o futuro do país a interesses de segurança nacional de Pequim, transformando o Brasil em um refém geográfico de uma disputa entre superpotências que ignora as fronteiras e a autodeterminação dos povos latino-americanos. O silêncio que envolve a natureza real dessas operações é o que mais assusta os analistas de segurança internacional, pois o acesso a essas áreas muitas vezes é restrito e envolto em cláusulas de confidencialidade que impedem a fiscalização pública rigorosa. Se as acusações americanas forem a ponta do iceberg, o Brasil está hospedando, sem o conhecimento pleno de seus cidadãos, os alicerces de uma força expedicionária digital e espacial que não responde a Brasília, mas a Pequim. O alerta de Washington é um grito de socorro contra a infiltração silenciosa que ameaça transformar a neutralidade histórica brasileira em um escudo para ambições imperiais de uma superpotência que não aceita limites.
O perigo não é mais uma projeção para o futuro, ele é físico, ele é presente e ele está pulsando em frequências de rádio e transmissões de dados que cruzam nosso território agora mesmo, enquanto a soberania nacional é silenciosamente drenada por acordos de fachada que podem estar escondendo silos de dados e centros de comando prontos para a ação. A profundidade dessa ameaça atinge níveis existenciais quando analisamos a capacidade de interferência na infraestrutura crítica de telecomunicações do Brasil. Segundo os dados alarmantes da Comissão Americana, a proximidade dessas bases com os principais eixos de comunicação do país permitiria um apagão de inteligência coordenado, onde o Brasil perderia o controle sobre seus próprios sistemas de defesa e logística, em favor de um comando centralizado no outro lado do planeta. O relatório sugere que a China não busca apenas parceria, mas ancoragem estratégica, estabelecendo pontos de pressão que podem ser ativados para forçar decisões políticas ou paralisar o país em momentos de crise. O que vemos hoje como progresso tecnológico pode ser a fundação de um sistema de ocupação digital, onde a soberania é substituída por algoritmos e protocolos de segurança controlados por estrangeiros, tornando a independência nacional uma mera formalidade burocrática diante do poder de fogo tecnológico instalado em nossas florestas e litorais. O cenário descrito em Washington aponta para uma América Latina fragmentada, onde países como o Brasil, Argentina e Venezuela estariam sendo costurados em uma rede de influência militar chinesa sob o pretexto de desenvolvimento científico espacial. A denúncia sublinha que essas instalações não possuem supervisão internacional adequada e que seus protocolos de segurança são gerenciados diretamente por entidades ligadas ao braço militar do governo chinês, criando zonas de exclusão de fato dentro do território brasileiro. A urgência deste alerta serve como um divisor de águas. Ou o Brasil retoma o controle absoluto sobre cada centímetro de suas instalações tecnológicas, ou corre o risco de se tornar o palco principal de um confronto que não lhe pertence, mas cujas consequências serão pagas em solo nacional. A sombra do dragão se alonga sobre o mapa do Brasil, e o que o mundo chama de instalações científicas pode ser, na verdade, o gatilho armado de uma guerra silenciosa que já começou, nos bastidores do poder, e agora se manifesta através de antenas gigantescas apontadas para o futuro de uma nação que caminha vendada para o centro de uma tempestade geopolítica sem precedentes. O relatório termina com uma advertência sombria. A janela de oportunidade para conter essa expansão militar disfarçada está se fechando rapidamente. À medida que mais componentes de infraestrutura são integrados a essa rede estrangeira, o custo de uma eventual desconexão se torna proibitivo, consolidando a presença chinesa como uma força permanente e inesquecível na região. O povo brasileiro está diante de uma revelação que exige respostas imediatas e transparentes das autoridades, pois a segurança de cada cidadão e a integridade do território nacional estão em jogo. A soberania não se negocia em gabinetes fechados sob promessas de crédito fácil. Ela se defende com a clareza de que o solo brasileiro pertence apenas aos brasileiros e não pode servir de laboratório ou campo de provas para as ambições globais de qualquer império, por mais tecnológico e benevolente que ele tente parecer em seus comunicados oficiais.